Olá, quinto ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa aula número 4 de História, falar sobre as capitanias hereditárias, né? Vamos fazer uma correção hoje das atividades do livro de vocês, da página 34 e 35, sobre esse conteúdo. Vamos lá. Peguem lá o livro de vocês, na página 34 e 35, para acompanharmos como vai ser esse processo, como nós vamos explicar as capitanias hereditárias através dessa atividade, tá? Então, peguem lá, página 34 e 35 do livro de vocês. Já? Muito bem. Questão número 1. Vamos lá, acompanhem a leitura devagar e a gente vai explicando, tá? Leia o texto abaixo e complete as lacunas a seguir, tá? Então, a gente vai ler esse pequeno texto no quadro azul e vai completar lá as alternativas lá embaixo. A necessidade de proteger o território de outros estrangeiros, gastando pouco dinheiro, fez o rei de Portugal dividir a terra em lotes e doá-las às pessoas que quisessem, com seus próprios recursos, fazê-las progredir, as terras, né? Fazer as terras progredir. Então, havia um conflito ali pela posse da terra entre Portugal e Espanha. E aí, a parte portuguesa era um território grande. E aí, como é que eu vou administrar? Como é que eu vou defender dos outros estrangeiros? Né? Da Holanda, da França, da própria Espanha, que queriam o território, às vezes queriam invadir, não é? Então, vamos lá para a alternativa A. Esse sistema, adotado pelo rei de Portugal, foi chamado de quê? Não é? Como o nome desse sistema? Lembra? Ele dividiu em lotes, tá? Como é o nome desse sistema? Muito bem, capitanias hereditárias, né? É um sistema de divisão de lotes de terra. O loteamento de terra feito pelo rei é chamado de capitanias hereditárias. Letra B. Elas recebiam este nome por quê? Por que as capitanias hereditárias recebiam esse nome? Por que hereditárias? Né? Então, hereditários é porque elas passam de pai para filho. É uma herança. Tá? A minha casa vai passar para o meu filho, do meu filho para o meu neto, para o filho dele. Entendeu? Então, é capitanias hereditária, porque passava de pai para filho, como uma herança. Tá? Letra C. As pessoas que recebiam os lotes eram conhecidas como era o nome que se dava para as pessoas que recebiam os lotes de terra, as capitanias doadas pelo rei. As capitanias doadas pelo rei, para quem? Para famílias nobres. Quem eram essas famílias? Os donatários. Então, os nomes das pessoas que recebiam os lotes eram os donatários, eram famílias ricas que cuidavam da terra. E na letra D, a gente vai perceber duas faixas de terras, duas capitanias que prosperaram. E aí, lá no livro, lá no conteúdo de vocês fala. Então, eu tenho a primeira, São Vicente, e a segunda, Pernambuco. Então, essas foram as duas principais faixas de terras que prosperaram, as duas capitanias que mais prosperaram. Entenderam? Então, essa primeira questão foi para falar das capitanias, da importância delas, do que eram as capitanias. Vamos para a segunda questão. Escreva 3 dificuldades que levaram ao fracasso das capitanias. Então, o que levou as capitanias ao fracasso? E aí a gente tem que pensar que as capitanias tinham seus donatários que teriam que mandar tributos ao rei de Portugal, à metrópole portuguesa, não é? E aí, mas era fácil? Não era fácil.
E também eles dominaram a terra, que a terra não tinha gente morando. Quem era que morava aqui? Os indígenas, os nativos, não é? E as grandes faixas de terra eram imensas. E aí, como controlar, como administrar? Então, esses são fatores importantes para a gente escrever nossa resposta aí. Então, vamos pensar os ataques dos indígenas, que muitas vezes tornavam-se amigos dos franceses e holandeses, aqueles que eram os que queriam invadir as terras, aliando-se a eles em troca de quê? De objetos. Lembra do escambo? Escambo é o nome da troca que os índios faziam com os europeus. Outro ponto, a distância entre as capitanias. Como é que eu vou me comunicar? Né? Como é que eu vou proteger aquela imensidão de terra? E a distância também entre Portugal e o Brasil. A comunicação demorava muito, duravam 2, 3 meses para chegar a comunicação. Uma carta aqui de medidas que deveriam ser tomadas. Então, ataques indígenas, os indígenas se aliando aos franceses e holandeses, a distância entre capitanias e a distância entre o Brasil e Portugal. Essas eram as dificuldades que levaram ao fracasso das capitanias. Tá? Questão número 3. Quais os documentos que o donatário recebia do rei para dizer que aquela terra era dele e que ele precisava cuidar daquela terra e mandar tributos ao rei? Como era o nome? Qual era esse documento? Os dois documentos. Carta de doação e o foral. O foral era o documento que estabelecia direitos e deveres ao donatário, que ele tinha o que ele não tinha que fazer, que é a nossa próxima questão. Em relação aos donatários, escrevo. E os direitos? E os deveres dele? Os direitos. Ele tinha a posse da terra? Tinha. Então, vamos ver o direito. Cobrar impostos, exercer a justiça estabelecida pelo rei, ou seja, ele era um representante do rei ali naquela terra. Doar terras para quem quisesse cultivá-las, para poder explorar melhor a riqueza dali da terra e pagar mais tributos ao rei. Escravizar indígenas, tá? Então, a mão de obra era indígena. Eles tinham que escravizar indígenas para poder ter a mão de obra. E os deveres? Defender a capitania, colonizá-la, fazê-la progredir e pagar os benditos impostos a Portugal. Afinal de contas, não foi de graça. Tá? Questão número 5. Escreva V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Tá? Então, temos aí a primeira. A quantidade de recursos para gerir as capitanias eram enormes. A segunda, todos os donatários dispunham desses recursos. A terceira, os indígenas realizavam muitos ataques às capitanias. Quarta, os franceses e holandeses se tornavam aliados dos indígenas. Próximo, a distância não impediu a comunicação entre o Brasil e Portugal. E a última, havia muitas pessoas para trabalhar nas lavouras. Então, todas essas alternativas aí nós já vimos nas questões anteriores. A quantidade de recurso para gerir as capitanias era muito? Verdadeiro ou falso? Falso. Todos os donatários tinham os recursos? Tinham dinheiro? Falso. Os indígenas realizavam muitos ataques às capitanias? Verdadeiro. Os franceses e holandeses se tornavam aliados dos indígenas? Verdadeiro. A distância não impediu a comunicação entre Brasil e Portugal? Impediu sim, demorava muito. Falso. Havia muitas pessoas para trabalhar nas lavouras? Falso. Tá? Então, por isso que eles buscavam a escravizar os indígenas. Tá? Questão número 6. Quem foi o donatário da capitania de Pernambuco?
Lá no mapa tem o donatário, Duarte Coelho. Quem foi o donatário da capitania de São Vicente? Esse aí é famoso, porque esse mandava cartas, mandava mensagens ao rei de Portugal reclamando das capitanias. Martim Afonso de Souza. Quais os produtos que fizeram com que a capitania de São Vicente prosperasse? Lembra, a capitania de São Vicente era grande, eles utilizavam cana-de-açúcar e o gado, né? Para transporte, entenderam? Letra, a última lá. Qual o produto fez com que a capitania de Pernambuco prosperasse? Cana-de-açúcar, tá? Então, essas são as questões da questão 6. Vamos lá para a última questão. Pesquise e complete as frases com as palavras do quadro. E aí nós não vimos algumas, e aí você vai lá e pesquisa. Letra A. As expedições tinham a finalidade de conhecer melhor a terra descoberta, denominando uma série de acidentes. Então, as expedições, qual é? As expedições exploradoras, tá? Essas exploradoras, expedições, tinham a finalidade de conhecer melhor a terra descoberta, denominando uma série de acidentes geográficos, tá? Ou seja, tinha várias montanhas, vários morros, vários picos, entenderam? A terra eles não conheciam, então eles tinham que explorar. Viajou rumo ao sul e fundou um forte em Cabo Frio. Quem foi que viajou? Américo Vespúcio. E fundou uma feitoria, um local que ele vai melhor administrar toda essa exploração. E um forte em Cabo Frio. Esse forte é para exploração e proteção, tá? C. As expedições tinham por fim combater o contrabando pelos franceses. As expedições guarda-costas tinham por fim combater o contrabando do pau-brasil pelos franceses. Lembra o pau-brasil? Quando cortava ele, tinha uma tinta vermelha, vermelha cor de brasa, tá? É o símbolo do Brasil, é o que deu nome às terras descobertas. Letra D. A expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso, objetivava explorar o litoral até o Rio da Prata, tá? Então, essa foi a questão número 7. Espero que tenham entendido. Então, façam essa atividade, que em um determinado momento eu vou passar o visto nas atividades de vocês. Um bom estudo a todos e até a próxima. Tchau.